Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite para você que já está aí nos acompanhando. Agora são 6 horas e 5 minutos. A edição dessa quinta-feira do Jornal A Voz de Campos já está no ar. E eu já te mando meu boa noite aqui mais uma vez. Já te agradeço pela sua audiência e pela sua paciência desde já com a gente. Seguimos ao vivo com você até as 7 horas da noite dessa quinta-feira e sempre com as reprises diárias na TV Aurora das 8 às 9 da manhã, como você já sabe. Quem está no YouTube ou no Instagram, @Voz de Campos, Facebook, Rede Aurora Play, canal 171 da Soul TV, 16 das principais TVs para o streaming da região ou tvaurora.com.br. Boa noite, Josiel, Gabi, Gabriel, boa noite, o nosso diretor Germando, muito boa noite, meu querido parceiro de bancada, Felipe Machado. Boa noite, tudo certo. E aí? Semana boa? Semana agitadíssima em Campos e nós iremos repercutir tudo aqui, não é, Felipe? Fala pra gente. Isso. Hoje, Pontes. Moradores de Aleluia do Imbé ficam isolados com cheia do rio Mocotó. Conselhos tutelares de Campos Goytacazes em crise. Ministério Público exige ação imediata da Prefeitura. Caiu na rede. Tumulto. Motos apreendidas e acusações de agressão. Mais uma polêmica nas blitz da Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes. E, nos bastidores da Câmara, com os destaques das sessões dessa semana, a repercussão também, não é, dessa questão das blitzes, da blitz de sexta-feira passada, principalmente, e alguns fatos curiosos que aconteceram aqui nessa semana em Campos. A gente vai repercutir tudo já, não é, Felipe? Porque a gente começa fazendo um convite para o público, não é? Aquele convite de toda semana. Fala pra gente. A hora de passar a mão no celular, né? Literalmente. E cadê o nosso QR Code ali, né? Botar a câmera apontada para o nosso QR Code na tela. Opa, tá onde? Aqui. Tá aí em cima. E ali você vai ter a caixinha amarela na tela do seu celular que vai redirecionar para o seu WhatsApp. E lá vai ter o nosso canal do YouTube. Do WhatsApp. Do WhatsApp, Isso vai aí. estar no WhatsApp. O canal é do WhatsApp também. Mas com os conteúdos do nosso YouTube, Facebook, Instagram. Toda a nossa pauta ali da semana. Todos os conteúdos apurados vão estar lá em tempo real. Em tempo real, todas Isso. as notícias que nós postarmos no portal avozdecampos.com.br, todos os cortes, né? Os Também. famosos recortes, as matérias que vão ao ar aqui no nosso jornal e são postadas no Instagram e no YouTube ao longo da semana, além dos avisos de todas as transmissões ao vivo que nós fazemos às quintas, 6 horas da tarde. Olha, o Jornal A Voz de Campos dessa semana começa trazendo uma notícia ruim, né? Mais uma notícia aí que envolve o problema da chuva aqui na nossa cidade. Todo mundo sabe que chuva não se controla. A chuva vem quando a natureza ou quando Deus, enfim, manda. Mas é dever do poder público tratar, não é, da infraestrutura da cidade para que uma chuva não alague ruas ao longo do centro da cidade, não abra crateras, porque o asfalto que é colocado nas nossas rodovias, nas nossas estradas não aguenta, mas também tratar para que a população não fique
isolada em alguns pontos da nossa cidade. Sim. Por que eu estou falando isso, Felipe? Porque a cheia do rio Mocotó torna a isolar moradores do Imbé em Campos, não é isso? Conta pra gente. Moradores de Aleluia do Imbé, em Campos Goytacazes, voltam a enfrentar sérias dificuldades de locomoção por conta da cheia no rio Mocotó. Após as chuvas que atingiram a região nesta semana, na última sexta-feira. A situação se agravou porque a comunidade está sem ponte ou passarela desde junho do ano passado. Desde junho de 2024, a população segue, né, sem a ponte, quando a estrutura desabou. Sem alternativa de travessia, crianças ficaram impedidas de ir à escola e moradores não conseguiram chegar ao trabalho nem retornar para suas casas. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a realidade no local. O rio já ultrapassa 2 metros de altura e não há passagem possível. Esse mesmo problema já havia sido registrado em novembro de 2023. Em nota, a Prefeitura informou que já possui licença ambiental para construção de uma nova passarela concedida em maio pelo INEA. Será que não é o teu? A próxima etapa será abrir o processo de licitação e até lá, segundo o município, uma medida emergencial será estudada para tentar reduzir os transtornos da população. Uma medida emergencial será estudada para tentar reduzir os transtornos. José, coloca na tela de novo o vídeo, porque eu quero que vocês prestem atenção. Pode pausar. Quando voltar para a ponte, você pausa o vídeo. Aonde deveria ter a ponte. Isso, aonde deveria ser a ponte. Perfeito. Uma medida emergencial. Será, senhor prefeito? Isso aqui é responsabilidade da prefeitura. Exato. Estou lendo aqui a pauta para depois não dizerem, não é, que o prefeito não tem nada a ver com isso. Como a gente vai falar daqui a pouco sobre certos comentários, né, Felipe? Mas será, senhor prefeito? Será, senhores secretários de infraestrutura, de serviços públicos, que essa ponte aí que tá na tela, uma ponte de madeira, será que o simples fato de uma população viver em uma localidade onde tem que atravessar uma ponte aí com pilares de sustentação nessas condições já não seria o suficiente para os senhores terem tomado atitudes, medidas de emergência há muito tempo? Ou então para abrir uma licitação, abrir o processo de licitação, buscar a licença ambiental com o INEA para construir uma nova passarela há muito tempo? Sendo que esse problema já havia sido registrado em novembro de 2023. Já não era para ter uma ponte, como foi prometido que a gente teria aí 70, 60 pontes, não lembro, espalhadas pela cidade, para poder dar dignidade para a população que vive afastada e que infelizmente tem que passar por essas pontes aí de madeira, que obviamente numa cheia como essa do rio Mocotó, é claro que iria cair. Isso não deveria já ter sido feito há muito tempo, senhor prefeito? Bom, a gente espera então que agora realmente seja tomada essa tal medida emergencial, mas que essa medida emergencial, senhor prefeito Vladimir Garotinho, senhores secretários responsáveis, que não seja uma outra ponte de madeira exatamente igual ou até pior a essa que a gente viu que acabou de cair. Quer fazer algum comentário, Felipe? É difícil encontrar até palavras para que a gente não perca realmente a razão. Né? Porque, de fato, colocou a ponte que partiu, né? Porque não foi uma coisa que foi feita para ser sustentada. Você vê que se em novembro de 2023, né, o problema já tinha sido registrado, era para no mínimo ter um alicerce, uma estrutura que realmente fosse
firme para poder a população passar com carro, ou até mesmo, né? Talvez outros veículos, mas principalmente as pessoas poderem andar. Imagina se uma pessoa, durante a chuva, tem um problema de saúde e precisa de acesso para uma ambulância ou qualquer outra questão. Como houve, né, no caso aí do próxima matéria nossa, mais à frente, que com relação às blitz, né, que falou que teria que apreender porque uma pessoa, dependendo que tivesse sem habilitação, poderia colocar em risco inclusive os filhos, tanto dele, do prefeito, quanto os nossos. Então, quer dizer, colocar as pessoas para uma travessia numa ponte, né, caso dê para identificar isso como ponte, né, de fato, coloca em risco também a vida dos filhos, não dos dele por não ter o acesso a esse local, mas dos moradores dessa localidade que provavelmente tem título de eleitor. Será que lá tem zona eleitoral? Quem será que foi o candidato mais votado lá em 2024? Isso. Eu não estou perguntando nem a prefeito, eu pergunto o candidato a vereador realmente mais votado nessa localidade. Quem será que foi? A gente vai checar depois, região porque do é muito importante isso para a sociedade, e mesmo que não tenha colégio eleitoral lá, que tenha que vir para outra localidade, mas se tem um munícipe, eu acho que é dignidade. É o básico. Para entregar. Assim como saneamento, né? Antes da gente passar... E só para tirar a dúvida de quem está assistindo, isso daqui não é a água do Rio Paraíba, não é a água da nossa concessionária, não. Hoje a gente está aqui tomando um refrigerantezinho, né, para dar uma diferenciada. Mas, dependendo do lugar da cidade onde você mora, talvez a água esteja assim, infelizmente. Antes da gente passar para o próximo assunto, José... E não é o café da matéria da semana passada também, não. Tampouco, não é o café fake também, não. Vamos lá, 2 pontos para a gente poder passar, né, dar continuidade ao nosso jornal. Eu falei sobre investigar quem foi o candidato a vereador mais votado nessa localidade. Isso não está na pauta dos bastidores da Câmara de hoje, Felipe. Porém, o vereador Silvinho Martins tem subido à tribuna toda semana no espaço dedicado ao tema livre, nas quartas-feiras, para cobrar algo que no próximo mês completa 1 ano na nossa cidade. Consegue adivinhar o que é? Prefiro não arriscar. A obra do recapeamento asfáltico da estrada que liga Dores de Macabu à Cerejeira e à Serrinha, se eu não me engano. É uma estrada que é de competência da prefeitura, não tem como jogar responsabilidade para o estado. O vereador reconhece e, como eu falei, ele cobra toda semana. Se não me falha a memória, o vereador mais votado da minha localidade, de Dores de Macabu, foi o atual secretário de Obras e Infraestrutura, nem lembro se mudou o nome da secretaria, Fábio Ribeiro. Silvinho Martins foi um dos mais votados também, tá lá na Câmara exercendo o papel dele, foi um dos mais votados da localidade, tá cobrando toda semana. Então, meus parabéns, inclusive, ao vereador Silvinho Martins, não porque ele está fazendo o mínimo, mas por toda semana, toda quarta-feira, desde o começo do ano, eu ia falar letivo, parlamentar, praticamente, tem dedicado seu tempo para cobrar isso. Sim. Mas o senhor Fábio Ribeiro vai completar 1 ano, desde antes da eleição. E o senhor foi o mais votado. Se não foi o mais votado, foi o 2º ou 3º vereador mais votado de Dores de Macabu. Hoje, isso é responsabilidade do senhor cuidar dessa estrada. A prefeitura tá sem dinheiro? Não sei. Talvez, né? Isso pode ser alegado. Silvinho, inclusive, disse ontem na sessão que o cobertor da prefeitura tá curto e que a gente entende isso, aspas dele. Porém, mesmo tendo menos verba, porque todo problema na cidade, o prefeito e os secretários alegam isso, 1 ano. 1 ano que a população da Cerejeira tá com a obra parada. Só que o problema não tem 1 ano.
Eu tenho 19 anos de idade. Desde que eu me entendo por gente, as estradas que ligam Dores ao Rio da Prata, ao Mato Escuro, ao Elesbão, a Quissamã. A Quissamã já é responsabilidade do Estado, mas os vereadores têm que fazer a parte de cobrar. Até hoje, somente o vereador, pastor Marcos Elias, cobrou. Mas não vamos entrar nesse assunto. Agora, as estradas que competem ao município, que abrangem essa área do distrito de Dores, todas dão problema desde que eu me entendo por gente. E com certeza dão problema há muito tempo, porque elas não eram asfaltadas e de repente viraram estrada de terra. Então, 1 ano de obra parada, mas o problema que afeta a população há anos, há décadas. E hoje é responsabilidade, repito, do vereador que foi o mais votado, se não foi o mais votado, foi o segundo ou terceiro da região. Então a gente não só traz aqui esse pedido insistente do Silvinho Martins, a gente não só dá luz a esse pedido dele, mas cobra diretamente do senhor Fábio Ribeiro que tome uma providência. Por que o senhor que foi eleito vereador, é vereador licenciado, está secretário, não vai lá para fiscalizar, já que os vereadores eleitos que são os verdadeiros fiscais do povo, não é? Vamos mudar de assunto, Felipe? Né? Vamos lá? Vamos lá, isso. Porque o Ministério Público dá 24 horas para a Prefeitura resolver o caos nos conselhos tutelares de Campos. Conta pra gente. Isso, Felipe. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública para garantir o funcionamento adequado dos 5 conselhos tutelares de Campos do Goytacazes. Segundo o Ministério Público, as unidades enfrentam problemas como falta de internet, materiais de higiene e até mesmo itens básicos como papel, caneta, mesas e cadeiras. Olha, na ação, o órgão pede que a Prefeitura e a Fundação Municipal da Infância e Juventude adotem medidas emergenciais. A determinação é que internet e materiais de limpeza sejam restabelecidos em até 24 horas, sob pena de multa de R$10 mil por cada dia para cada conselho. Já o prazo para entrega de mobiliário é de 10 dias. O Ministério Público alerta que os conselhos tutelares são essenciais na proteção de crianças e adolescentes e que a precariedade atual coloca em risco o atendimento à população mais vulnerável. Pois é, Felipe, algum comentário sobre essa situação? Então, vão saber que essas 24 horas começaram... Então... Gabi, tem essa informação? Quando exatamente começaram a valer essas 24 horas de prazo, Gabi? Desde quarta, então já estamos já próximo a findar o resultado. Tá, e a partir de amanhã, pelo menos, caso não tenha sido modificado o cenário, 50 mil diários, que é 10 por cada unidade. Exato. E a situação realmente parece tá complicada para a Fundação Municipal de Infância e Juventude, né? E aí é impossível, Felipe, a gente falar desse caso sem lembrar do caso dos abrigos, né? Sim, isso que eu ia falar. Fundação. Não é de agora que a gente tem conteúdo relacionado ao espaço, né? Exato. E eu acho que vale a pena a gente ir atrás pessoalmente para justamente buscar informações. Eu vou tentar contato para a semana que vem, eu vou tentar contato com o vereador licenciado, hoje presidente da FMJ, o Leon Gomes, para a gente saber, primeiro, como está a situação desses abrigos, porque a gente não vê mais, né, essas notícias sendo divulgadas, não tem mais informações, que notícia é o nosso papel, não tem mais informações sendo divulgadas quanto à situação dos abrigos, mas também quanto aos conselhos, já que compete também a fundação, não é, Felipe? Isso.
Olha, a gente vai agora pro Caiu na Rede. Vamos lá? Isso. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou? Vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, o jornal hoje tá difícil, né? A gente até veio sem blazer, sem paletó, imaginando que a gente ia suar de nervoso. Meu colesterol não tá tolerando muita Eu acho que coisa. hoje a gente não podia ter trazido refrigerante, né? Era melhor ser uma aguinha com açúcar, realmente. Isso. Mas seguindo nas polêmicas que aconteceram essa semana na nossa cidade, infelizmente mais uma, o que caiu na rede definitivamente foram as polêmicas nas blitzes da GCM de Campos, não é, Felipe? A Guarda Municipal de Campos voltou a ser alvo de polêmicas após uma blitz realizada na Beira Valão, né, o canal Campos Macaé, no centro da cidade, na última sexta-feira. A operação foi marcada por confusão, apreensão de motos e até a prisão por desacato. Pois é, olha, imagens que circulam nas redes sociais flagram toda a confusão, onde uma motociclista exaltada chegou a tentar danificar a própria moto durante a apreensão. Testemunhas acusaram os guardas de agressão e a cena gerou tumulto entre populares, que criticaram a ação, alegando perseguição aos trabalhadores. A gente vai ver o vídeo. José, eu peço que você coloque tela cheia e aí a gente vai fazendo alguns apontamentos aqui ao longo dele. Na tela. Cadê com ele? Queria o pneu tá aqui, o capacete tá aqui, é sacanagem fazendo a porra da moto. Esse aqui! Eu sou o quê? Fala comigo, eu sou o quê? Olha só, me agredir? Você me agredir, você vem, irmão. Se você vir me agredir, você vem. Fala que você me pode de novo, eu sou o quê? O que eu sou? Você? Não, bota a mão em mim não. Não bota a mão em mim não. Não bota a mão em mim não. Você é babaca. Ó, não bota a mão em mim não. José, pausa aí, divide a tela, por favor. Por quê? Se precisar eu me enquadrar aqui melhor, você me avisa, tá, José? Olha, esse cidadão aí é um trabalhador que tava... O Felipe tá a par dessa situação também, não tá, Felipe? Tô. Perfeito, que aí você pode me auxiliar aqui, qualquer coisa que às vezes eu posso acabar esquecendo. As imagens são do Fiscal do Povo, vale a gente dar o crédito desde o início. Que é um programa da casa. É um programa da casa, inclusive, mas olha, esse cidadão que tá aí na tela é um trabalhador que estava com a sua moto irregular? Sim. Afinal, se ele não estivesse com nenhuma irregularidade, não teria sido parado e não teria a moto apreendida. Ele estaria sem a viseira, não é isso, Felipe? E com o pneu careca, parece. Na verdade, não deixaram muito claro se era sem a viseira ou com a viseira arranhada, danificada, com alguma coisa do dia a dia, né? Que eu uso. Exato, como... acontece. Mas... Porém, não teria sido... Presta atenção no que eu tô falando, porque senão daqui a pouco vão gravar notinha aí também, de repúdio pra mim, enfim. E não quero receber nada disso, não tão cedo. Ele estaria sendo pressionado, não teria recebido o prazo necessário que deve ser dado em uma blitz para regularizar a sua situação. Ele até teria tentado comprar o pneu, porém, o tempo que os guardas deram, o pneu não teria chegado, ou teria chegado um pouquinho depois. E aí, cara, como que você compra um pneu, Felipe? Em, sei lá, 10 minutos foi o tempo que deram pra ele, parece. Como que você compra um pneu, que você vai trocar um pneu em 10 minutos? E sem tirar do local. Exato, isso que eu ia falar agora. Sem tirar do local, parado, aí no meio da José Alves de Azevedo, na Beira Valão. Como que você vai comprar um outro capacete? Dá pra comprar viseira separado do capacete, trocar? Tem, mas é um... É mais difícil do que achar um Depende, porque vai capacete. ser de acordo com o modelo do capacete. Perfeito. E tem toda uma série de fatores que, inclusive, algumas vezes a gente já viu também alguns capacetes oficiais da guarda que ficam escalonáveis vai chegar nesse ponto. e não estão... Pode soltar o vídeo, José.
Vamos lá, continua aqui com a tela dividida e pode soltar o vídeo. Aí, tá! Trazendo trabalhador, só! Você tá vendo aí, nesse momento, como que o braço desse trabalhador é forçado para trás para ele ser algemado, para ele ser preso aí? Pode pausar, Josiel. Porque esse trabalhador foi preso por desacato, né? Foi algemado aí por desacato. Mas você me emprestaria o seu dedo pra eu fazer isso daqui com ele, Papoá? Não. Me emprestaria? Não? E o seu braço inteiro? Menos. Tampouco, né? Porque é uma imobilização típica de jiu-jitsu, MMA, vale tudo. Exato. Isso daí é pra ser feito, senhor guarda. Bom que nem tá em tela cheia, eu não consegui nem ler o nome dele. Mas esse guarda aí, tem como voltar do início, Josiel? A gente viu que ele tá... O rapaz, o trabalhador, estava exaltado? Estava. Pode soltar. Do início. Ele estava exaltado? Sim. Não bota a mão Aí. não. Não bota a mão não. Você é babaca. Ó, não bota a mão não. Não bota a mão não. Em momento nenhum ele parte pra cima do guarda. Aí, tá! Trazendo trabalhador, só! Pausa aí. Aí. Em momento nenhum ele parte pra cima do guarda. Ele foi pressionado a todo instante. O guarda chegou pra ele e ficou induzindo a falar, provocando para que ele perdesse a paciência, mas ele não levanta a mão em nenhum momento. Chega o guarda e dá um tapa no braço dele e faz isso daí, e dá voz de prisão. Eu não vou tecer comentário, não quero nem que você faça nenhum comentário também, Felipe. Porque senão daqui a pouco sobra pra gente e eu não quero receber nenhum documentinho daqui a pouco. Mas solta o vídeo, quero fazer um comentário de algo que tá aí. A gente vai ver agora. Vamos lá, José. Isso daí é algo que se faça com o trabalhador, colocar a cara aqui, ó. Esfregando contra a parede. Esfregar contra a parede. Pausa aí. Estão vendo essa moça aqui, ó, na frente da câmera? Solta um pouquinho mais, José. Tá vendo essa moça? Ela tá com roupa da guarda, farda, coisa, farda. Achar alguma não, coisa, né? Nada que identifique. Lembrem dela. Autoridade, não. Esse é o segundo caso. A senhora que estava trabalhando, que a gente falou agora há pouco, ó. Partiu pra cima da moto dela, exaltada. Isso é óbvio, está na cara, porém, olha aí. Isso? Pausa aí, pausa. Agressão aí. Gratuita contra a mulher? A gente tinha guardas mulheres nessa... Pode abaixar a trilha, José. Porque qualquer situação seria a mulher que tem que atender a mulher. Exato, a gente tinha guardas mulheres nessa operação. Mas não, o guarda homem parte pra cima dessa trabalhadora que estava exaltada? Tava. Deveria ter sido contida? Obviamente. Porém, será que é justo? Pode soltar, José. Vamos assistir. Pessoal, calma aí, Cadinho, ó. Tem que chamar a mulher. E aí a gente repara. Tem que chamar a mulher. Chega a guarda mulher. Agora chega a guarda mulher. Tem que chamar a mulher. Porém, ela tá desesperada por conta da situação. Pode pausar. Essa era a moto de trabalho dela. O celular dela, também usado para trabalho, foi danificado, que até o que ela pega ali primeiro, depois cai no chão. Então, vocês entendem a problemática desse caso? A gente, obviamente, pode voltar aqui pro estúdio se conseguir, José. A gente, obviamente, não tá aqui se colocando contra uma operação de blitz, de modo algum. Nunca vamos ser contra. Porém, vocês conseguem compreender que é preciso ter um cuidado nesses momentos? Vocês conseguem compreender que, às vezes, o modo como um guarda age, um guarda se coloca contra um trabalhador que, às vezes, está no erro. A senhora estava no erro. CNH estava vencida? Estava, desde 2019. Mas vocês compreendem como que a ação de
um guarda pode prejudicar, pode levar justamente ao erro, fazer com que a pessoa entre no desespero, que é o caso desses dois aí que nós trouxemos, e aí você instigar, você provocar a pessoa Fala aqui pra mim, fala pra mim, vem, levanta a mão pra mim. Você entende? Provocar. Assim, em pouco mais de 20 anos de jornalismo, eu nunca vi, enquanto uma pessoa está sendo entrevistada, que era o caso ali, o rapaz estava sendo entrevistado pelo Guerreiro, pelo fiscal do povo, nunca vi, seja com a Inter TV, com a Record, qualquer outra emissora, seja local ou nacional, internacional, enquanto ela está sendo entrevistada, vi um oficial, seja lá de qual patente ou qual órgão que ele representa, e interpelar o entrevistado até forçar ele a falar algo que possa ser usado contra ele em algum julgamento, seja presencial ou do próprio juiz estando ali naquele local, né? Porque ele se fez no papel de um juiz. Ele provocou uma pessoa estressada, psicologicamente abalada, pois estava com a filha no HGG, salvo o melhor juízo. Além de ter o problema ali naquele momento, ele tinha um problema familiar a ser resolvido. E estava ali dando uma entrevista explicando o que estava acontecendo e de repente o oficial saiu lá do ponto dele que ele deveria estar trabalhando para vir até o local da entrevista para poder provocar o cidadão que estava errado, porém para provocar o cidadão para piorar ainda mais, agravar a situação do cara. Para ter um motivo. Isso é um absurdo. Nunca vi mais de 20 anos de comunicação, nunca vi isso. E, óbvio, né? Reforçado de vários outros homens ainda mais fortes do que o rapaz, para que, né, fosse humilhado ali. E aí, hoje, humilhado em rede internacional devido ao excesso. E ao excesso deles. Senão... Vamos só continuar com a pauta pra gente trazer a terceira parte do vídeo. Vamos lá, Felipe. Vamos lá. 3 dias depois a guarda se pronunciou, não é? Isso, correto. E afirmou que agiu dentro da legalidade. Segundo a corporação, o motociclista estava com o licenciamento vencido, lacre da moto violado e a CNH expirada desde 2019. A Guarda Municipal de Campos alegou ainda que, no caso, ela ofendeu agentes, pegou uma pedra para agredir a equipe e chegou a morder um guarda, sendo enquadrado por desacato e desobediência, além da lesão corporal. Em nota, a corporação destacou: para preservar essa integridade, qualquer agente, independente do sexo, pode ter uma pessoa, pode conter uma pessoa exaltada como ela estava. Precisamos deixar claro que nossa conduta sempre pautará a legalidade. Infelizmente, algumas pessoas se exaltam diante da retenção de um bem. Finalizou a Guarda Municipal. Josiel, complicado. A gente pode voltar de onde a gente parou, que seria o terceiro vídeo? A terceira parte do vídeo que a gente estava assistindo. Eu pedi para vocês prestarem atenção naquela primeira... No primeiro vídeo, durante a prisão do rapaz, tinha uma moça ali, sem identificação alguma. Perfeito? Isso. Aí que tá. Pode avançar, se você quiser, Josiel. Aí, exatamente. Essa. Pode soltar o vídeo com áudio. Vamos assistir. A ex-candidata, ela, né? Morar de trabalho, eu não tô falando de política. Falou que é política. Agora não é mais? Sim, é política sim. Então a gente não tá falando de Depois das eleições. Eu não falei em nenhum momento de política, você que tá falando, tá perdendo a razão. Eu não falei, tá ligado ali o tempo todo. Eu não falei nada de eleição, sua. Isso, pode filmar, é intimidação. Isso, tá vendo aí, ó. Mandou um beijo pra você, pessoal, tá vendo aí? Intimidando o pessoal, a pessoa tá saindo dali, ó. Isso é intimidação. Isso é intimidação, tá? Fala que você não sabe não. Então tá, você Agrediu o conhece fiscal muito do melhor povo que eu, ali, né? ela bateu nele mesmo. Você conhece? Eu conheço melhor Que bom depois. que você conhece. Que bom que você... Volta, Josiel. Vocês viram, não é? A gente tem ali uma pessoa que não está identificada
com a roupa, seja da guarda, então ela não é da guarda, Não é da guarda. de nenhuma secretaria, então teoricamente não é de nenhuma Nem secretaria. a cordinha de crachá. Da prefeitura, não tá com nenhum crachá, não tá com nada, mas estava com o celular na mão a todo momento, filmando, registrando tudo, e durante a prisão do rapaz, tava aqui, ó, acompanhando de camarote somente pelo prazer de estar ali. Durante o ato ali, a situação da senhora que estava errada, estava exaltada, mas que a gente já falou aqui, ela estava parada que nem um bonecão de posto. Pode Isso. falar, pode Não, falar. e justamente numa área que era para estar praticamente só os oficiais e as pessoas envolvidas nas blitz. Bem lembrado. Na Câmara, nessa semana, a gente vai trazer, mas não vamos entrar nesse mérito, nos bastidores. Os vereadores de base entraram na questão de que o Charles Guerreiro seria um agente do caos, que ele não tem moral, que ele não foi eleito pelo povo para ser um fiscal do povo, que somente os vereadores eleitos são os verdadeiros fiscais do povo e somente eles têm direito de estarem ali, que ele só quer causar a baderna. Mas e essa senhora? O que ela tá aí causando? Quando ela aponta a mão dela, o rosto dela pra câmera e solta beijinho pra população, quando ela dá 3 tapas num repórter, fiscal do povo, ele gosta Sim. de dizer que é ativista político. Eu considero ele um repórter. Quando ela dá 3 tapas no ombro, no braço de um repórter. E se fosse o contrário a que eu pergunto? E se fosse aquele rapaz exaltado dando 3 tapinhas? Não 3 tapas, 3 tapinhas, só para provocar nela. Qual seria a repercussão desse caso? Desse ato somente? Eu pergunto para vocês, deixo aberto aqui o espaço nos comentários para vocês falarem o que vocês quiserem. Sabem quem que é essa senhora? Eu pergunto para vocês e aqui eu respondo também. Roberta de Jesus. Trabalhava na Secretaria de Qualificação e Emprego. Estava cedida à Secretaria de Ordem Pública do Coronel Rodrigo Ibiapina, que ele sim tinha todo o direito de estar lá. Ele sim tinha todo o direito de estar lá. E sabe qual que é o trabalho dela? Qual que era? Porque a gente tem atualizações. Sim, sim. Sabe qual que era o trabalho dela, Felipe? Coordenadora de comunicação. Sabe o que é uma coordenadora de comunicação numa secretaria, num gabinete de um vereador aqui em Campos? Filmmaker. Quem pega o celular e faz aquele videozinho que vai pro story. Aquele videozinho bonito, corporativo, com aquela musiquinha... O institucional bonitinho do Rios? Institucional, pra mostrar que tava trabalhando, que teve blitz e que foi tudo conforme o esperado. Então, por que uma coordenadora de comunicação tava assistindo de camarote uma prisão? Por quê? Qual o direito que ela tem de fazer todo esse papelzinho chinfrim, exaltado e completamente fora de tom que a gente acabou de assistir? Mas sabe qual que é a novidade, Felipe? Social media que tá aqui no Instagram. Sabe qual que é a novidade? Prossiga. Depois de toda essa polêmica, uma semana de discussão sobre esse caso, Social media. o que o prefeito Vladimir Garotinho resolveu Exonerou? fazer nessa quinta-feira? Exonerou? Não. Não? O prefeito Vladimir Garotinho dobrou a aposta e concedeu a ela uma promoção. Pois é, senhores. Se ela era uma coordenadora de comunicação cedida de uma secretaria a outra e já agia dessa forma, sinto lhes informar que agora Roberta de Jesus, nessa quinta-feira, segundo o Diário Oficial do nosso município, foi promovida a chefe de gabinete da Secretaria de Ordem Pública. Tá bom? Olha, Melhor gente parar antes que ela entre aqui dando 3 tapas na tua cara. É melhor a gente parar. Vamos parar por aqui e vamos partir para a próxima pauta. Vamos trazer só o desfecho dessa história, porque o deputado Tiago Rangel protocolou nessa quinta-feira um ofício ao Detran, e a gente vai ver aí em tela cheia a foto 1 que
compete aí a esse ofício enviado então pelo deputado campista, tá aí na tela, endereçado ao senhor Vinícius Fará, presidente do Detran. O assunto é a denúncia de supostas irregularidades em blitz realizadas pela Prefeitura de Campos. Aí estão alguns pontos desse ofício e na próxima foto, que aí você depois pode voltar na nossa transmissão para poder dar uma pausa, tirar um print para ler. Pode avançar para a segunda foto, José? Tá aí. Outros pontos que o deputado Thiago Rangel aponta aí ao Detran: solicita a imediata apuração das denúncias, suspensão de blitz que não atenda aos requisitos, verificação da regularidade dos convênios, contratos de reboque e pátio, uso de bodycams, que a gente vê que não tem, aplicação de medidas administrativas cabíveis aos agentes e gestores, que descumprirem o estatuto das blitz. Pois é. Tá aí, esse é um pouco do caso que a gente tem acompanhado desde a sexta-feira e é melhor realmente a gente parar por aqui antes que a gente se exalte, né? E antes que a Roberta venha aqui no nosso estúdio pra mandar beijinho pra gente. Dá uns 3 tapas na nossa cara. A gente vai tomar uma água com açúcar agora, patrocinada, claro, pelo nosso patrocinador oficial, a Coagro. E a gente aproveita e manda um abraço pro vice-prefeito de Campos, Frederico Paes. Um minutinho, a gente tá de volta com os bastidores da Câmara. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal A Voz de Campos. A gente estava aqui falando, né, essa questão da blitz. E aí eu tô tirando a minha carteira, né? Sim. Mas aí ficam algumas dúvidas, questão de carro e tal. Se você tiver escutado alguma coisa, conversa de bastidor. Sim. Às vezes a gente acaba vazando aqui, mas nada que o tempo não resolva pra gente consertar o nosso timing, não é? E falando em timing, sabe agora é hora do quê, Felipe? É hora de você que tá aí em casa pegar o seu celular e apontar a câmera aqui pro nosso QR Code, porque que eu mais gosto. Com esse QR Code você vai ter acesso ao canal do WhatsApp do Jornal A Voz de Campos, onde você recebe em tempo real, onde você recebe em tempo real as notícias, atualizações do portal avozdecampos.com.br, das transmissões ao vivo e do nosso canal do YouTube e do Instagram aqui do Jornal A Voz de Campos, não é, Felipe? Vamos lá. É isso aí. Mas agora nós vamos para os bastidores da Câmara. Parte que você mais gosta, né, meu jovem? Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade.
Olha, Marquinhos Bacelar protocola pedido de informação sobre veículos da prefeitura e ônibus de Campos. É o finalzinho, é o apêndice daquele assunto das blitz que a gente trouxe no bloco passado, não é, Felipe? Isso. E para entender melhor, a gente vai ver alguns vídeos aí na tela. Olha, Felipe, o que a gente está vendo agora são 3 ônibus da empresa Rogil que devem fazer ali o trajeto para Serrinha, para Ponta da Lama, para Dores, provavelmente, não é? Sendo apreendidos pela PRF. Foi a guarda municipal, não? Não. A mesma, com a mocinha lá, alterada e tal, não deram nenhum sacode? Não deram nenhum sacode, ninguém, não teve nada. Para empresário, não? Exato. É só pro trabalhador. É porque a prefeitura... Enfim, deixa pra lá. Deixa pra Edmar. Mas aí vamos voltar. PRF. Essas situações. Isso, um abraço pra Edmar, inclusive. Um abraço pro nosso colega aqui de Rede Aurora, Edmar Pitac, inclusive. Mas a gente vê aí no vídeo... 3 ônibus foram apreendidos. Isso aconteceu no começo dessa semana, após toda essa problemática. Mas não é só isso, tá? Não são só ônibus sendo apreendidos. A população tá ficando sem transporte também. Sabe por quê? Na tela agora, vídeo 5, Josiel, por favor. Do pouco que tem, né? Do pouco. Ai, rapaziada, o ônibus tá pegando fogo ali. É isso que você ouviu. Princípio de incêndio no ônibus. Para aí, José. Para aí. Quando voltar ali pro ônibus, você pode parar o vídeo. Vamos lá. O ônibus tá pegando fogo, meu Deus. Olha aqui. O ônibus tá pegando fogo. Jesus do céu. Aí. Um ônibus S da Viação Jacarandá. Pode continuar o vídeo. Divide a tela aqui comigo, José. E pode continuar. Vamos lá. Olha aí, princípio de incêndio começando aí na roda do ônibus. Ele teve que ser esvaziado aí com 20, 30 pessoas, provavelmente. Mas tem algo pior. Pode continuar até a gente focar bem nesse pneu, José. Vamos lá. Aí. Esse pneu foi por causa do fogo ou já existia esse desgaste? Que isso aí de fio, eu acho, né? Não, vamos lá, gente. Isso aí... O fogo causou isso daí? O fogo deixou o pneu careca, Felipe? Você como tem careca, eu posso dizer que não foi fogo. Afirmar que não é? Não precisa nem ser borracheiro para poder dizer. Deixa eu voltar aqui na pauta antes que o nosso tempo acabe. Isso. Aquelas 2 motos que foram apreendidas, que resultaram em prisão. Não tinha isso aí, não. Não era pneu careca o grande problema? Não era pneu careca o grande problema? Então aonde que tá a guarda para parar os ônibus da nossa cidade, fiscalizar e perceber algo tão na cara como nesse vídeo? Que os ônibus, que não é só esse, Felipe, vários ônibus, e aí pode voltar pro estúdio, José, vários ônibus andam em condições de barril, em situação de barril, a ponto de explodir, de pegar fogo e realmente com o pneu careca. Por que esses ônibus não são parados, Felipe? E o que mais interessante é o seguinte, tanto esse do fogo quanto os outros que foram apreendidos são os que vão para localidades mais afastadas. Localidades, né? Mais necessitadas. E aonde, às vezes, as câmeras, né? Eles acham que as pessoas não vão ter celular para poder filmar, mas estamos em 2025 e as pessoas têm celularzinho na mão para poder registrar essas coisas e trazer para cá. E esses ônibus também transitam pelo centro. Transitam, obviamente, pela José Alves de Azevedo, até porque a rodoviária fica lá quase em frente à sede da guarda. Então, eu acho que no vídeo que a gente viu da Blitz, você tá com a memória melhor do que a minha. Tinha um ônibus ali transitando. Sim, passa. Aquele ônibus não foi parado? Não, passa direto. Tem bandeira. Aquele ônibus, os ônibus tava com sem parar. Parados? Tava com sem parar. Pode passar direto, filho. É igual o carro quando você tem. Tem lá, fulano de não sei aonde, foi nomeado. Passa pode também passar. direto. É tipo isso.
Eu vindo pra cá, já fui parar já umas 2, 3 vezes. Cheguei atrasado por conta disso. Mas tava lá, tava em dia, com o carnê do baú. É isso aí. Com tudo legalizado. E infelizmente procuraram. Mas só me atrasaram só pra apresentar o programa. Não perdeu a paciência. Ninguém botou teu braço pra trás, cara na parede, nada não. Né? Vai, Vem dando 3 tapinhas pra pau. Não, deixa. Olha, vamos lá. Mas falando sério, gente, brincadeiras à parte. É isso que a gente sente falta na nossa cidade. E aí eu decidi trazer aqui primeiro a fala do vereador Marquinho Bacelar. A gente não tem um vídeo, né, José? Mas a gente tem uma sonora do vereador Marquinho que vai falar sobre essa situação. Eu gravei uma entrevista em sonora com ele que a gente vai assistir agora na tela. Vereador, muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Voz de Campos. Queria saber um pouco do senhor quanto a esse pedido de informação, sua opinião de casos que a gente viu nessa semana. 3 ônibus da empresa Rogil sendo apreendidos, né, no pátio de Ururaí, e nessa quarta-feira um ônibus que pegou fogo. Felizmente ninguém acabou se ferindo gravemente, mas uma situação muito complicada, né, vereador? Muito bem-vindo. Obrigado, mais uma vez estou falando com vocês. Eu acho que sim, a gente recebeu um número de denúncias tão grande nessa última semana e vem recebendo já desde o começo do ano. O que causa estranheza realmente é o número de blitz que começou nesse ano, pós-eleição. Na primeira gestão do prefeito Vladimir Garotinho, a gente não viu essa quantidade de blitz na cidade de Campos e só vem aumentando o número e está causando estranheza. Claramente, não é uma blitz de educar a população e sim arrecadatória. Isso vem nos assustando. Foi a pergunta que eu fiz agora na sessão. O que é mais perigoso? Um trabalhador com sua saveiro cheio de verdura ou um ônibus com 30, 40 passageiros que pega fogo sem manutenção alguma? Então, essa é a reflexão que fica. Eu pedi ao MTT e ao prefeito que nos forneça todos os municípios, todos os veículos que prestam serviço à população de Campos, para a gente saber como está a documentação deles, porque em 20 minutos que a minha assessoria foi para a rua, conseguiu identificar 7 ônibus com emplacamento em 2015 ainda. Então, muito se fala, o Detro, se o Detro vier a Campos fiscalizar os ônibus, Campos para de vez. Então, eu tenho certeza que 80% dos ônibus que prestam serviço à população estão inadequados. Então, a gente precisa de pressa que o prefeito tome uma solução, que use esses 540 milhões que ele diz ter do governo federal para o transporte público e dê uma solução para o transporte público de Campos. E as blitz, eu peço sensibilidade aos agentes públicos. A gente vê agente público sem câmera, a gente vê um despreparo de alguns servidores ali, como eu disse ali, um celular na mão, 4 guardas municipais só filmando uma operação, pessoas sem identificação, como tinha uma menina na blitz, além de filmar o cidadão no pior momento dele, que tem seu carro apreendido, sua mercadoria apreendida, ela debocha da cara do cidadão. Isso, para mim, é inadmissível. Acho que, além de fazer cumprir a lei, a gente tem que fazer a sensibilidade de tratar bem a população, principal os trabalhadores que estão ali para o seu sustento, para a sua família. Exato. Aí a gente não tem o vídeo, gravei somente o áudio, né? Essa sonora com o vereador Marquinho Bacelar, ex-presidente da Câmara, líder da oposição hoje aqui em Campos, e é um pouco do que a gente espera que os verdadeiros, não é, senhor vereador, que os verdadeiros fiscais do povo, abrindo aspas para vossa senhoria, não tô falando de Marquinho não, tá, gente? Tomem como providência. Os verdadeiros fiscais do povo deveriam estar na rua, assim como o nosso colega Charles Guerreiro. Mas os que não estão, ou os que têm outros compromissos, que peçam essas fiscalizações, façam pedido de informação. É isso que a gente precisa na Câmara, tá certo? Olha, vamos mudar de assunto porque agora a gente traz o resumo das sessões, não é, Felipe? Eu acabei não te entregando o resumo, então hoje sou eu quem faço. Vamos achei poupar. Que ia ter uma homenagem a mim. Vamos poupar a sua voz amanhã pro João Aurora. Mas, olha, nessa semana as sessões da Câmara de Campos trouxeram aí como pauta moção de aplausos à Associação dos Motoboys de Campos pelo
pela uma ação que eles fizeram. Aí tá o nosso colega Luciano Freitas, vice-presidente, uma ação que eles fizeram na segunda-feira, entregando agasalhos, roupas aí pros moradores de rua e por todo o trabalho que os motoboys, têm feito na nossa cidade. Vereadores Ciro Rocha, Maicon Cruz e Sub Jackson foram os autores dessa moção de aplausos que contemplou os motoboys, e Juninho Virgílio, assim como Maicon, tem aí buscado, Juninho com a Codenca e Maicon com o iFood lá no Rio, formas de beneficiar e de trazer aí até pontos para servirem como abrigos ou como sede para a Associação dos Motoboys. Alguns projetos foram aprovados na Câmara, incluindo um da vereadora Tamires Rangel, que trata sobre regulamentação de bronzeamento artificial na nossa cidade. Isso mesmo que você ouviu. Além disso, os vereadores discutiram a situação das blitz aqui em Campos, como a gente já trouxe uma prévia, e fizeram uma moção de aplausos também, gente. Isso me tocou muito na sessão dessa quarta, como a gente está vendo aí, inclusive, olha, ao Pietro Virgílio, o neto do nosso vizinho e vereador Juninho Virgílio, tá aí, teve até uma oração para ele. A gente sabe a situação de saúde que passa o neto do vereador Juninho Virgílio, é realmente um vencedor desde já e completou ontem seus 3 aninhos. É uma data muito especial para a família, que mostra também um pouco do porquê do Juninho ser tão engajado com essa causa das famílias atípicas, assim como o vereador Marcione da Farmácia, que a gente viu no final ali do vídeo, que trouxe uma moção de apoio, não foi de aplausos, essa é nova, moção de apoio ao Setembro Amarelo, essa campanha que cuida da saúde mental da nossa população, que é tão importante. Olha, a gente agradece já a sua audiência, a sua paciência. Retornamos na semana que vem, não é, Felipe? Isso. Com mais uma edição de quinta-feira aqui do Jornal A Voz de Campos e com novidades. Olha, amanhã tem João Aurora às 4h30, não é isso? Às quartas-feiras, 4 horas, tem Papauá na Rede. 8 horas da noite, a reprise na TV Aurora. O Zoom com reprises às 10 da noite. Mas já adianto para vocês, semana que vem tem Jornal A Voz de Campos normalmente na quinta, com todas as notícias da nossa região e os bastidores da Câmara. Porém, na sexta-feira, dia 12 de setembro, nós teremos uma edição especial, uma edição extraordinária do Jornal A Voz de Campos, com a cobertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na denúncia do suposto golpe que envolve ele e outros réus aí, que acontece desde já lá em Brasília, no STF. No dia 12, sexta que vem, acontece a sentença. Então nós iremos conhecer aqui ao vivo na Rede Aurora, no Jornal A Voz de Campos, a possível pena de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros envolvidos na suposta trama golpista. Felipe, encerramento é com você hoje, meu amigo. Agradecer hoje, na verdade, a Deus por ter dado mais uma oportunidade, né, de estar aqui juntos e nos ajudar a controlar também as emoções, né, durante essa matéria com relação à apreensão, né? A gente vê aí que dias após a Câmara faz uma moção de apoio, né, ao caso de Setembro Amarelo. Exato. Depois de ter exposto o emocional, né, dos nossos motoristas aí ao extremo. É isso aí. Complicado, mas acredito que estamos buscando dias melhores para uma melhor sociedade. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Tchau, tchau.